Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, 2666 ou 2666, do escritor chileno Roberto Bolanho. E então, vamos lá? Olá mais uma vez, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. Hoje, então, é um dia muito importante aqui nesse canal, porque finalmente vou falar desta obra, desse calhamaço, desse livrão de quase 1000 páginas, que é talvez aí a obra-prima, né, do escritor chileno Roberto Bolanho, a sua, digamos que a obra mais comentada e mais conhecida dele, né, a sua Magnus Opera, né, a sua obra mais reverenciada aí, né, pelo tamanho, né, são quase 1000 páginas, e estou muito feliz de poder conversar com vocês a respeito deste livro, um pouco a respeito do Roberto Bolanho. Estou aqui com os livros que eu tenho do Bolanho. Para quem tiver interesse, né, eu vou deixar aí no card. Eu já fiz uma resenha no canal a respeito deste outro livro, que se chama Os Detetives Selvagens, tá? Tem um vídeo no canal falando sobre este livro, na verdade tem 2 vídeos no canal falando sobre este livro. Um vídeo é mais uma resenha, assim, para quem ainda não leu o livro, né? Para quem ainda não sabe muito bem do que se trata, quer ter uma visão mais panorâmica ali da sinopse, do enredo, do que vai discutir o livro. E o outro vídeo é um vídeo mais aprofundado, onde eu faço mais uma discussão a partir de uma leitura minha, com spoilers, então para quem já tiver lido o livro e quiser discutir, né? Esse livro é o livro que tornou, digamos, que o Roberto Bolanho famoso, porque foi com esse livro que ele ganhou o prêmio Rômulo Gallegos, em 1999, né? Esse livro foi publicado em 1998. Então esse é um livro muito importante do Roberto Bolanho, um livro muito gostoso de se ler, e já aí, antecipando, particularmente eu prefiro Os Detetives Selvagens ao 2666, para quem interessar aí qual dos dois que eu gostei mais, tá? Eu sei que esse livro tem muita gente que fala 2666, 2666, 2666, 2666, enfim, não tem uma forma correta de falar, até onde eu saiba, o título do livro. Eu gosto muito de 2666, porque acho que remete a uma data, mas isso também é pura especulação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, voltando aos Detetives Selvagens, para quem tiver interesse, está lá o vídeo no meu canal, tá bom? Sobre os Detetives Selvagens. Eu sempre ouvia falar muito do Roberto Bolanho, principalmente se tratando de escritores latino-americanos, né? E todo mundo falava, você tem que ler Roberto Bolanho. Em particular, eu tenho um amigo que é muito interessado na obra do Roberto Bolanho. Atualmente ele faz um mestrado em literatura estudando a obra do Bolanho, se não me engano, na Universidade Federal Fluminense. E foi ele, então, que me aconselhou a ler Os Detetives Selvagens antes de ler o 2666. Vai passar agora o trem. Que eu moro mesmo bem em frente à linha do trem. Mas
foi ele que me aconselhou a ler esse livro primeiro, né? Porque eu já ia de cara para esse livro aqui, essa armação. Ele falou, não, lê primeiro Os Detetives Selvagens, eu aconselho muito essa dica que ele me deu. E eu recomendo muito, se você nunca leu nada do Roberto Bolanho, a ler primeiro Os Detetives Selvagens antes de ler o 2666. Na verdade, eu posso dar até um conselho ainda melhor, que é, leia este livrinho aqui, que é um livro pequenininho, de menos de 200 páginas, tem o quê? 140 páginas, que é Estrela Distante, tá? Do Roberto Bolanho. Eu acho que esse livro é um excelente livro para quem quiser se aventurar e começar a entrar aí no mundo do bolognêsco, né? Um livrinho pequenininho. Esse livro, eu acho que já tem todos os ingredientes, todas as temáticas que o Bolanho vai trabalhar nesses dois livros. São os dois livros principais, podemos dizer. Nesse livrinho aqui já está basicamente resumindo. Claro que não com toda a eloquência e não com todas a profundidade, mas está aqui muito do que viria a aparecer lá na frente, tá? Então, se você nunca leu nada do Roberto Bolanho e quer ler alguma coisa pequena, leia este livro. Até porque às vezes você vai lá, paga um preço para o livro e às vezes nem gosta do livro, né? É um livro grandão como Detetives Selvagens ou como o 2666. Então eu aconselho o Estrela Distante, tá? Para quem aí for cachimbeiro e aficionado por cachimbos da vez e quiser saber o que eu tô fumando, eu tô fumando o tabaco predileto do Tolkien. Sabe qual é? Diga aí qual que é o tabaco predileto do Tolkien. Isso é um rumor, né? A galera discute muito isso, mas porque se achou muito dessas caixinhas, dessas latinhas na casa do Tolkien, a galera fala que esse era o tabaco predileto dele. É esse aqui, ó, Capstan. Tá? Capstan Navy Flake, Navy Cut, Original Navy Cut. É um tabaquinho da Capstan. Atualmente, se não me engano, é fabricado pela McBaren, sim, na Dinamarca. Este é o Blue, ou o Original, e tem também este aqui, que é o Gold, ou também amarelo, Yellow, que é o Gold Navy Cut. Este é aromatizado e este não é aromatizado, tá? Se lá na frente eu tiver um tempinho, eu faço um vídeo falando desses dois tabaquinhos. E o cachimbo é um Bertoldi, um cachimbo nacional, cachimbo feito no Brasil, tá? Esse aqui, perdão, Bertoldi não, estou me confundindo, perdão. Esse é um Bazanelli. Tem um Bertoldi, mas esse é um Bazanelli, perdão, esse é um Bazanelli Italy. Ou seja, é um cachimbo feito de briar, tá? E esse foi inclusive meu primeiro cachimbo de briar que eu comprei, já tem aí, comprei esse cachimbo em 2017. Já vai fazer 7 aninhos, lá em São Paulo, uma viagem que fiz a São Paulo. E o rapaz continua aqui fazendo fumaça, sendo um bom companheiro para leituras e momentos de reflexões, né? Mas então, vamos lá. Muito provavelmente você não é um cachimbeiro, e está mais interessado em saber sobre livros do que sobre cachimbo e tabaco. Então vamos falar sobre Roberto Bolanho, vamos falar sobre 2666, né? Para quem não conhece, o Roberto Bolanho, ele é um escritor chileno, nasceu em 1953, mais precisamente, estou aqui com as minhas anotaçõezinhas, no dia 28 de abril de 1953, em Santiago, capital do Chile, né? E veio a falecer então em Barcelona, na Espanha, no dia 15 de julho de 2003, ou seja, com 50 anos, e veio a falecer devido a uma falência hepática, né? Ele tinha problema nos rins, problema que ele levou durante muitos anos da vida dele, tá? O Roberto Bolanho é um dos escritores principais depois do boom do realismo mágico na América Latina, né? A gente tem esse boom na América Latina que são escritores como o Garcia Madero, escritor de Cem Anos de Solidão, um pouco talvez o Mário Vargas Llosa, principalmente o Juan Rulfo, que escreveu Pedro Páramo, que são livros que bombam muito durante os anos 60 e 70 e fazem o mundo literário olhar para a América Latina. E depois você tem, depois dessa geração, uma geração que eu não sei se tem o nome certo, mas são os escritores que escreveram depois desse boom, que são escritores meio punks, meio perdidos, são escritores que estavam ali desnorteados, vivendo a ditadura militar, as ditaduras militares que afloraram em toda a América Latina, principalmente no Cone Sul, né, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, que são escritores que escrevem nos anos 80 e 90, dos quais o Roberto Bolanho faz parte. Então o Roberto Bolanho faz parte dessa geração que tinha muitos sonhos, muitos ideais, achava que poderiam mudar a sua sociedade, né, através de uma revolução socialista, através enfim, de concepções mais à esquerda do espectro político.
e como, por exemplo, o Salvador Allende, que foi um socialista democraticamente eleito, né? Então ele foi a primeira vez que um candidato com propostas realmente socialistas, realmente quase que comunistas, né, chegou ao poder pela via democrática e depois foi deposto num golpe horrendo, num golpe horrível de se ver, né, que foi o 11 de setembro de 1973, quando os aviões da própria Força Aérea Chilena bombardeiam o Palácio de la Moneda, que é o palácio presidencial no Chile, e vai alastrar aí o Chile até 1990 numa das piores ditaduras do Cone Sul. Então, o Roberto Bolaño é desse período. Ele nasce no Chile em 53, mas ele vai para o México em 68, com 15 anos de idade. Vive essa primeira adolescência, ou essa juventude primeira, no México, né, até de 68 até 73, até completar aí os seus 20 anos, dos 15 aos 20, mais ou menos. Depois ele regressa ao Chile com o objetivo de participar da luta armada, com o objetivo de participar ali ativamente na construção do socialismo que está se fazendo no Chile do Allende. Só que ele chega em Santiago, ele chega no Chile muito pouco antes do golpe. Logo após ele chegar, se dá o golpe do Pinochet, né, ele acaba sendo preso. Algumas pessoas falam que ele ficou preso uma semana, outros falam que ele ficou um mês. Tem gente que fala que ele ficou preso só um dia, tem gente que fala que ele nem chegou a ficar preso mesmo, porque ele gostava de inventar um pouco essas histórias, ficcionar a própria biografia, né? Mas é verdade, assim, o que eu acredito é que ele tenha ficado preso ou detido por um dia, né? E depois acabou indo embora do Chile, decepcionado e um pouco desiludido com o que estava acontecendo, volta ao México, fica no México até 77, quando parte então para a Espanha e vai viver até o resto da sua vida ali em Barcelona, Catalunha, uma cidadezinha da Costa Brava chamada Blanes. O Roberto Bolaño era antes de tudo um poeta, né? Para quem não conhece ele, né, sabe que ele era apaixonado pela poesia. Ele escreveu durante toda a vida dele poesia. No México, que é onde ele vai ter uma formação literária muito forte, né, os livros dele sempre vão estar remetendo ao México, e principalmente aos amigos que ele teve no México, né, o Mário Santiago, que é o Ulisses Lima do Detetives Selvagens. Então ele vai estar sempre tendo esse retorno ao México ali, né. Mas por que eu estava falando do México? Enfim, né? Sim, porque ele funda um movimento poético ali na cidade do México, no Distrito Federal do México, que é o Infrarrealistas, né? Que são poetas meio punks, meio marginais, meio assim. E, enfim, vai para a Espanha. Na Espanha ele vive, trabalha de tudo quanto é emprego, lava prato, guarda de camping, todos esses empregos, subempregos, assim, né? Até conseguir montar um negóciozinho próprio, que era de venda de bijuteria e tentando ganhar a vida, né? O primeiro livro que o Roberto Bolaño publica, ele publica em parceria com um amigo, que é o A.G. Porta, que é justamente esse livro aqui, Concertos de um discípulo de Morrison a um fanático de Joyce, tá? Esse livro, não sei se tem tradução em português brasileiro, português de Portugal, desconheço se há uma tradução desse livro. Mas esse livro é o primeiro livro que ele publica, né? Ou seja, a primeira aventura que ele se lança sem ser em poesia, mas na prosa mesmo, né? Esse livro é publicado em 1984, ganha um prêmio, se não me engano, um prêmio lá da Espanha. Mas assim, é um livro que não lança, né, o Bolaño no meio literário. Mas é um livro que meio que dá um gás para ele, meio que dá uma energia, talvez, de que vale a pena continuar escrevendo, né? O primeiro livro que o Bolaño publica, só dele mesmo, porque esse livro é um livro que ele escreveu em parceria, é este aqui, A Pista de Gelo, né, La Pista de Hielo, que ele publica em 1993. Esse livro é o primeiro livro que vai, assim, mostrar ao mundo, assim, o Bolaño. Isso em 1993, então a gente está falando que com 40 anos de idade ele finalmente publica um livro, que é este aqui, né, ou seja, o tempo todo querendo publicar, o tempo todo escrevendo. Ele só finalmente publica um livro dele em 1993, aos 40 anos de idade, e 10 anos depois, em 2003, aos 50 anos, ele morreu. Então você tem, assim, uma carreira meteórica, sabe? Ele aparece em 93 com esse livro, e em 2003 ele já tinha morrido, né? Mas esse livro também não fez tanto sucesso, assim, quanto esse aqui. Esse livro realmente foi o livro que é a literatura nazista na América, né? Essa aqui é uma versão em espanhol da contemporânea, Evocidio, da literatura nazi em América, tá? Esse aqui eu ainda não li, tá aqui para eu ler, mas é o primeiro livro que faz um grande
sucesso, né, dentro do meio editorial, que mostra o Bolanho assim para o mundo. O editor, se não me engano, da Anagrama ou da Alfaguara, que é umas casas editoriais importantes na Espanha e do mundo hispano-falante, manda uma carta para ele e fala: olha, eu gostei muito do seu livro, quero muito publicar qualquer coisa que você tem aí. E aí o Bolanho faz meio que um spin-off desse livro, a literatura nazista na América, que é o Estrela Distante. Né? O personagem principal do Estrela Distante já está aqui na literatura nazi na América. É o último capítulo. Né? Só que o livro é bem pequenininho, a passagem fala muito pouco a respeito desse personagem, que é justamente o... Como é o nome dele? Você fugiu agora. Carlos Weider. Né? E aí ele escreve um livro pequenininho só para falar sobre o Carlos Weider. Esse livro é muito interessante porque ele fala sobre escritores latino-americanos que teriam aí uma propensão nazista. Né? Até onde eu sei, eu não li esse livro ainda. Tá? Mas nesse livro aqui, que eu já li, Estrela Distante, ele começa justamente falando sobre isso. No último capítulo do meu romance La Literatura Nazi e América, narrava-se de modo talvez esquemático demais a história do tenente Ramírez Hoffman, da FAC, né, Força Aérea Chilena. Essa história me foi contada pelo meu compatriota Arturo Belânio, veterano das Guerras Floridas, e ele vai explicar, né, por que ele decidiu fazer esse livro, que é quase como uma continuação desse. E aí o Bolanho realmente aparece no mundo literário, as pessoas começam a discutir o Bolanho e a ler o Bolanho, né, até que ele lança esse livro, Os Detetives Selvagens, que é um livro polifônico com várias vozes, e esse livro consolida o Bolanho como um escritor chileno, um escritor latino-americano importante e único na literatura latino-americana contemporânea. Né? Esse livro foi publicado em 1998 e que ganha o prêmio Rómulo Gallegos em 99, né? E que, enfim, vai consolidar a carreira dele. Mas você imagina, isso em 99, né? Em 2003 ele já tinha morrido, né? Ele morreu em 2013. Então você vê como é uma carreira muito meteórica, né? E o Roberto Bolanho sabia que estava doente, ele sabia que ia morrer, e ele dedicou os últimos anos da vida dele a escrever esse livro, a escrever 2666, né? Inclusive esse livro é um livro póstumo, publicado em 2004, ou seja, o Bolanho já tinha morrido, né? Esse livro, inclusive, tem muito debate, muita questões, se ele é um livro completo ou não, mas na minha opinião, sim, ele chegou, porque o Bolanho não terminou de escrevê-lo, né? Mas assim, pra mim, eu acho que o livro já estava completo mesmo, faltava só uma, talvez, correção de alguma coisa, né? Eu acho que os editores, os amigos, o pessoal responsável pela herança do Bolanho, né? Acho que fez um excelente trabalho com esse livro, principalmente na questão de publicá-lo como uma obra só. Porque esse livro é dividido em 5 partes, né? E o objetivo do Bolanho, inclusive, era publicar esses 5 livros separados, porque sim, ele esperava segurar assim, financeiramente a família dele, né? Porque esses 5 livros diferentes, 5 receitas diferentes, ou seja, poderia dar mais dinheiro para a família dele, para os filhos dele, ou seja, ele queria assegurar o futuro econômico dos filhos dele, né? O Lautaro e a Alexandra. Só que os editores perceberam que, cara, isso não era uma boa ideia, né? E decidiram publicar o livro todo como um só, né? E esse livro, desde que foi publicado em 2004, já virou fascínio de muita gente, porque ele é um livro que aborda milhares de coisas. Eu acho que todas as coisas que poderiam ser discutidas dentro da literatura estão dentro desse livro. Claro que algumas com uma maior profundidade e outras menos, né? Mas os 2 sistemas principais, a meu ver, dentro desse livro é a violência. Então o Bolanho vai discutir muito a violência, principalmente a violência praticada contra as mulheres, nos feminicídios. Tem uma parte inteira do livro que é só sobre feminicídios, que é baseado em feminicídios que aconteceram no México, na vida real, na realidade, né? E o outro pegada dele é a literatura, né? É o fazer literário, é a poesia. Então esses são os 2 grandes temas desse livro, apesar de ter outros vários temas. O livro tem um pouco de ensaio também, assim, tem um pouco de ficção, daquela coisa meio doida, mas também tem um pouco de ensaio, ou seja, o Bolanho se permite discutir muito das ideias dele e mostrar as ideias e o que ele pensava nesse livro, né? Hoje, em específico, eu quero falar só sobre a primeira parte. A minha ideia, então, é fazer 5 vídeos separados, onde eu faça para cada parte um vídeo, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, muito grande, e o objetivo é só fazer essa parte, é só fazer sobre as partes. Eu acho que nos outros vídeos, inclusive, eu nem vou fazer muito essa introdução que eu fiz ao Roberto, ao Bolanho,
Quem tiver interesse que venha ver esse vídeo. Mas então, sem mais delongas, assim, entrando mais mesmo na obra, né? Como vocês conseguiram ver aqui, talvez. Talvez sim, talvez não. O livro é dividido em 5 partes, que é a parte dos críticos, a parte de Amalfitano, a parte de Fate, a parte dos crimes e a parte do Archimbolde. Hoje eu quero falar então com vocês sobre a primeira parte, que é a parte dos críticos. Que é, assim, talvez a menor parte, assim, não tem tantas... Começa na página... Nessa edição aqui da Companhia das Letras, que é uma edição belíssima, né? Começa na página 15 e vai até a página 163. Não, mas aí, 150 páginas. Deixa eu passar. Inclusive, é uma coisa que eu posso dizer assim para vocês, que é... As 5 partes são autônomas, né? As 5 partes são independentes. Você não precisa ler ele de capa a contracapa. Você pode pegar uma parte e ler. Você pode começar pela última parte, começar, enfim, ler uma parte, depois ler a outra parte. Não tem uma ordem de leitura, você não precisa ler assim, certo? Eu li assim. Eu li como tá no livro, tá, né? A primeira parte até a última parte, a 5ª parte. Mas você pode ler do jeito que você quiser, eu acho que isso não interfere em nada. Pode ser até mais interessante. Talvez a última parte, mas ainda assim você consegue ler de forma independente. E a parte dos críticos, então, o que fala a parte dos críticos? A parte dos críticos, a meu ver, é a parte que mais remete aos detetives selvagens, assim, sabe? É quando você consegue perceber mais dos detetives, assim. Por quê? Porque nos detetives selvagens, ele trata a respeito de uma escritora mexicana que está desaparecida, uma escritora mexicana que os personagens principais, que é o Arthur Delano e Liz Lim, são loucos para encontrar, que é a Cesaria Tinajero, né, que é uma escritora que eles, enfim, acham maravilhosa e tal, e eles almejam muito encontrá-la, e tem essa figura emblemática no livro, que é uma figura que, se você ler Os Detetives Selvagens, vai te acompanhar pro resto da vida, eu acho, a Cesaria. Mas no 2666 também tem um escritor que está desaparecido, um escritor que ninguém nunca viu, um escritor meio que misterioso, assim, que é justamente o Benno von Archimboldt, que é um escritor alemão, e é um escritor que, para essa parte, que é a parte dos críticos, né, para alguns críticos, que são críticos específicos, que eu vou falar já, é o maior escritor da língua alemã, um escritor alemão do século XX, sabe? Tem até uma discussão depois lá na frente sobre isso, mas para eles é um grande escritor. E é um escritor meio que ninguém nunca viu ele, ninguém nunca viu o rosto dele, ninguém nunca sabe do paradeiro dele, ele nunca deu uma entrevista, ele é um mistério, ele é uma figura emblemática. Até o nome dele, né, Benno von Archimboldt, parece que não é um nome alemão, né? O Bolonha até brinca um pouco com isso, que normalmente quando as pessoas que não conhecem o Benno von Archimboldt, quando escutam esse nome, acham muito esquisito e já remete a um pintor italiano chamado Archimboldt. Então é um escritor que ninguém nunca viu. E você tem, então, 4 críticos, que são 4 entusiastas da obra, assim, podemos dizer, entusiastas da obra do Archimboldt, né, que eu até anotei aqui, que são o Jean-Claude Pelletier, que é um francês, o Pierre Morini, que é um italiano, o Manuel Spinoza, que é um espanhol, e a Liz Norton, que é inglesa. Esses 4 professores, né, eles são 4 professores de universidade, de literatura, são críticos da obra do Archimboldt e estudam a obra dele com paixão e com esmero, né. O livro, inclusive, começa justamente falando sobre isso. Fala o seguinte: a primeira vez que Jean-Claude Pelletier leu Benno von Archimboldt foi no Natal de 1980 em Paris, onde fazia estudos universitários de literatura alemã, aos 19 anos de idade. O livro era Der Sonnenwald. O jovem Pelletier, então, ignorava que esse romance era parte de uma trilogia, formada por O Jardim, de tema inglês, A Máscara de Couro, de tema polonês, assim como Der Sonnenwald era, evidentemente, de tema francês. Mas essa ignorância, ou esse vazio, ou esse desleixo bibliográfico, que só podia ser atribuído à sua extrema juventude, não subtraiu em nada o deslumbramento e admiração que o romance lhe causou. Então é isso, o livro, essa primeira parte fala desses 4 críticos, que estão o tempo todo discutindo a obra do Benno von Archimboldt, e acabam tendo um relacionamento, né? Então essa primeira parte vai falar do relacionamento deles, né? E da relação que eles vão ter. Acaba que a Liz Norton, né, que é a única mulher dos críticos, vai acabar se envolvendo ali tanto com Pelletier, que é o crítico francês, quanto com Spinoza, que é o crítico espanhol,
né? E meio que um triângulo amoroso vai acontecer ali. Mas essa primeira parte foca então nesse envolvimento deles, nessa relação desses quatro críticos, e uma discussão sobre a própria produção da arte. Então nessa primeira parte tem uma discussão maior sobre a literatura, sobre o fazer literário, sobre o fazer artístico. Essa parte que isso fica mais visível e mais presente, assim, né? Talvez, para quem não goste muito disso, seja um pouquinho difícil de ler, assim, um pouquinho, talvez uma parte menos interessante. Porque é uma questão muito da discussão da literatura, de como fazer literatura, de escritores alemães e tal, né? Porque eles ficam se encontrando em colóquios, em exposições, eles ficam se esbarrando, viajando ao longo da Europa ali, né? E se conhecendo. Uma vez vão para a Itália, né, onde tem o Morini, que é o crítico italiano, inclusive é cadeirante, e tem toda uma questão sobre isso, que depois o livro vai trabalhar, mas que, enfim, tem uma saúde muito debilitada, né? E o livro todo, essa primeira parte toda é sobre isso, sobre eles se encontrando, trocando telefonemas, trocando cartas, e sempre com essa sombra, esse fantasma do Benoît von Archimbaud por trás, né? Até que num colóquio de literatura alemã, em Toulouse, na França, eles conhecem um mexicano, que para mim é muito um alter ego, talvez, do Mário Santiago, né? Que é um poeta, deixa eu ver aqui como é que ele se chama, que eu anotei aqui, Rodolfo Alatorre, né? Durante o seminário em Toulouse, conhece Rodolfo Alatorre, jovem mexicano, que é um entusiasta também da obra do Benoît von Archimbaud, do alemão, né? Mas que os críticos nem consideram ele, acham ele, esse mexicano aí não sabe de nada, nem sequer alemão sabe falar. Só que o Morini decide sair com ele, né, e almoçar com ele, e ele simplesmente fala, olha, você acredita que eu tenho um amigo lá no México que viu esses dias o Benoît von Archimbaud? Fala como que não quer nada, assim, eu tenho um amigo que conhece o Archimbaud. E aí os críticos ficam, meu Deus, como assim? Porque ninguém nunca viu ele, ninguém nunca sabe como ele é e tal. Eles acham que é brincadeira, que ele tá fazendo palhaçada com a cara deles. Eles ligam então para esse amigo dele, esse amigo do Alatorre, que se chama Almendro, né, e o apelido dele é Porco, que é um agito cultural na cidade do México. Ele trabalha ali com política e tal, mas ao mesmo tempo ele é um escritor, ele é um ensaísta, ele sabe falar alemão fluente, inclusive, o Almendro. E ele fala, não, sim, eu conheci o Benoît Archimbaud, ele esteve aqui, sim. E ele conta a história de como ele se encontrou com o Archimbaud. Isso é o suficiente para fazer os críticos decidirem ir para o México, tentar encontrar o Archimbaud, né? E tentar encontrá-lo e meio que chegar, voltar... tem uma coisa também que é o Prêmio Nobel de Literatura do ano está sendo propenso a ser dado ao Archimbaud, mas ninguém sabe se a Academia Sueca vai querer dar o prêmio para ele, porque ninguém sabe se ele vai aparecer para receber o prêmio, né? E aí a ideia deles, dos críticos, é ir para o México, achar o Archimbaud e voltar com o Archimbaud para a Europa, né? Voltar com o Archimbaud no braço deles, assim, e para eles serem ovacionados, né? Os críticos que acharam o Archimbaud, justamente no ano que o Archimbaud ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Então eles vão, né, com exceção do Morini, que tem a saúde muito debilitada e decide não ir, o italiano, mas o Pelletier, que é o crítico francês, a Liz Morton, né, que é a inglesa, e o Spinoza, que é o espanhol, vão para o México, mais especificamente para Santa Teresa, que é uma cidade na fronteira com os Estados Unidos, uma cidade muito interessante, e que vai acontecer em outras partes do livro, e que é uma ficcionalização da Ciudad Juárez, né, que é uma cidade ali na fronteira entre México e Estados Unidos. E ali eles vão então viver durante uns 3 meses, eu acho, à procura do Archimbaud, né? Se eles acham o Archimbaud ou não vou falar, que é justamente essa questão para se ler o livro, mas é muito interessante essa procura deles pelo Archimbaud e o que isso significa, né? Lá eles encontram com o Amalfitano, que é um chileno, que eu acho que é um pouco alter ego do Roberto Bolanho, que já viveu na Europa e por algum motivo acaba indo parar naquela cidade perdida no meio do nada, que é Santa Teresa, sendo professor de literatura lá da Faculdade de Santa Teresa, que conhece o Archimbaud, a obra do Archimbaud, né? Não conhece o Archimbaud pessoalmente, mas conhece a obra dele, e é muito interessante. Eles vão se encontrar então com o Amalfitano, que vai ser basicamente o guia deles ali na cidade, e a segunda parte da obra é justamente sobre o Amalfitano, né? Mas, por incrível que pareça, as partes elas não dialogam.
não tem uma continuação. Quando você começa a ler a parte do Amalfitano, ela não é uma continuação da parte dos críticos. Você sabe quem é o Amalfitano porque ele já apareceu ali na outra parte. Mas não é uma continuação, as histórias não se encontram em nenhum momento, né? O que dá muita raiva, mas que também é muito, muito interessante. Mas então, eles estão ali no México à procura do Archibald e tem toda essa discussão. Pro Amalfitano, inclusive, o Archibald nem é um grande escritor assim. pro Amalfitano, ele prefere escritores como Kafka, como Thomas Mann, enfim, outros escritores alemães, né? E tem essa discussão do fazer artístico, do fazer literatura, né? E como os críticos, nessa busca pelo Archibald, eles estão, na verdade, tendo uma busca para si próprio, né? Para o próprio ego. Então é muito interessante porque tem essa discussão até onde dá para se distinguir a obra do autor, né? E até onde a obra pertence ao autor ou não, né? Essa relação que eles fazem. Por que eles precisam encontrar o autor da obra, né? E é isso, essa primeira parte é muito interessante, trata justamente sobre essas questões. E, enfim, nos outros vídeos eu quero falar sobre as outras partes. Mas para já é isso, já está ficando escuro aqui. O sol acabou de se pôr aqui. E vou ficar aqui então com o meu cachimbo, meu livro. E a gente se vê nas outras partes. Mas essa foi então a parte dos críticos, tá bom? E é isso. 2666 do Roberto Bolognini. Um abraço. Permaneça em paz. Bem. Tchau, tchau.